Vasco do Jorge Salgado. Falaram desse processo de democratização com a renda com uma eleição feita de forma direta que agora o sócio escolheu o presidente que ia tocar o clube e o futebol. Tudo foi jogado no lixo. Tudo desmascarado desses pilantras que agora querem vender o clube. O Vasco por preço de mixaria para empresários que lógico existem empresas, existem investidores loucos para pegar o Vasco. Qual é o motivo pelo qual os investidores estão doidos para pegar o Vasco? Porque a base do Vascão é um celeiro de promessas. O que é um jogador que o Palmeiras tá vendendo, negociando, já tá rolando leilão entre Real Madrid e Barcelona por 400 milhões de reais. O dinheiro que foi dado na venda do Cruzeiro e do Botafogo, jogador de base do Palmeiras pagaria a venda do Cruzeiro e Botafogo. Um jogador da base no outro jogador. Enfim, você vai ver, esses investidores estão de olho na safra, estão de olho em pegar jogadores direto da fonte para fazerem bilhões vendendo eles para times europeus. Não é interesse em fazer do Vasco um time campeão. Vale ressaltar que os clubes brasileiros que estão desesperadamente optando por esse modelo são clubes em estado de calamidade financeira em função de administrações desastrosas e tenebrosas, e que não exista nenhuma perspectiva a curto e médio prazo de recuperação. Virar um clube empresa não garante necessariamente o sucesso de um time. É fundamental que o empresário ou empresa responsável saibam gerir e administrar bem, não sejam iguais aos que levaram o clube a esta situação. Nunca é bom lembrar que no Brasil, Figueirense e Botafogo de Ribeirão Preto têm o status de SAF, mas após mais gestões esses clubes foram rebaixados para a terceira divisão do Brasileiro de 2021. O desfecho de Fábio, goleiro e ídolo da torcida do Cruzeiro, retrata bem esse novo modelo de gestão. Foi demitido sumariamente pelo novo dono e ex-jogador do clube, Ronaldo, nem mesmo aceitando reduzir seu salário, e de nada adiantou o protesto de sua torcida pela permanência. Esse novo modelo de gestão não caberá mais à passionalidade. A relação é estritamente fria, profissional e financeira. O interesse do dono é soberano e prevalece quase sempre de forma antagônica aos interesses de sua torcida. A corrida desenfreada de investidores estrangeiros para tornar clubes brasileiros em SAF é em função de o Brasil ser reconhecidamente um celeiro de craques, tornando uma maneira barata de formar, captar e transferir jovens promessas por milhões de euros para clubes da Europa. Para termos uma ideia, um jovem jogador Endrick do Palmeiras de apenas 15 anos que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Existe um leilão entre Barcelona e Real Madrid, que já chega perto de 400 milhões de reais. Outro exemplo é Danilo, meio-campista do Palmeiras que foi dispensado das divisões de base do Bahia. O clube paulista já recebeu diversas ofertas de clubes da Europa, mas já deixou claro que o jogador não sairá por menos de 15 milhões de euros, que na cotação atual dá mais de 92 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras, que não tinha tradição de um clube formador, resolveu investir pesado com profissionais de primeira linha para suas divisões de base. Conseguiu pela primeira vez um título da Copa São Paulo. E por ironia, grande parte desses profissionais são baianos. Isso mostra que o clube bem administrado tem que priorizar e capacitar suas divisões de base, com apenas pouquíssimas propostas de vendas recusadas pelo clube de revelações. Já ultrapassa todo o valor que foram adquiridos por clubes gigantes como Cruzeiro e Botafogo. Para investidores estrangeiros é a maneira bem barata de formar e transferir jovens promessas por milhões. O clube poderá ser apenas uma barriga de aluguel, sem nenhuma preocupação com títulos e conquistas. A prioridade dos investidores por clubes de grande apelo popular é ideal para um retorno financeiro bem mais rápido, de bilheterias e compras dos produtos do clube. Vale lembrar que clubes com administrações competentes, que navegam em águas financeiras tranquilas, essa discussão sequer é cogitada. Esse mesmo modelo, clubes chilenos e colombianos entraram na era de sociedade anônima há mais de 10 anos. Clubes que aderiram a esse modelo com um contexto bem parecido com o do Brasil, clubes endividados, mal administrados com discurso de um maior profissionalismo e transparência, e com expectativa de crescimento e títulos por parte dos seus desavisados torcedores. Foi completamente de frustração, apesar das contas de alguns desses clubes, principalmente chilenos, estarem regularizadas. O desempenho esportivo é pífio. O Colo-Colo, clube mais popular do Chile, o único chileno a conquistar o título da Copa Libertadores, e em 2021 esteve perto de ser rebaixado, mas venceu na repescagem a Universidad Concepción por 1-0 e escapou do rebaixamento. Gostaria de lembrar a esses poucos conselheiros e sócios, números ínfimos em relação à grande nação que torce para este clube,
Precisamos dessa grande nação para consolidar todo o processo de democratização. Então toda decisão deve democraticamente ouvir essa massa de pessoas modestas que não podem ter esse privilégio de pagar mensalidade, mas deixa de comer para assistir seu clube do coração. Se não fizer isso, não existirá legitimidade na decisão, e deixar um lembrete aos que precipitadamente podem estar tomando uma decisão completamente equivocada.